Glória a Deus. E eu estou muito feliz, irmãos, pela inspiração que Deus me deu. Ontem na célula, não só na nossa célula, mas nas demais, foi abordado bastante o tema milagre. Milagre. Quem quer milagre? Milagre. Nós já somos um milagre. Somos um milagre. Todos nós, você é um milagre. Você que nos assiste pela live é um milagre. E o texto que nós vamos trazer aqui, compartilhar com os irmãos, ele fala de um milagre. Mas tem algo mais profundo em torno desse milagre. Isso me chamou muita atenção, tá bom? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem não puder acompanhar aí com a Bíblia, ou não puder acompanhar com o irmão do lado, pedir para a Andressa colocar aqui, ela vai ver se consegue, em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Eu vou pedir para você ficar de pé por um momento, tá bom? Lucas 7, a partir do verso 11. Lucas 7, a partir do versículo 11. Amém? Só deu até o 13, né? Tá bom. Glória a Deus. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim. Repita comigo, Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Até aqui, irmãos, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua rica, pela tua preciosa palavra. Palavra que nos põe de pé, palavra que nos sustenta, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós e nos conduz e nos orienta e nos torna um milagre a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelos meus irmãos, por aqueles que nos assistem pela live, que possamos cada um nessa noite estarmos totalmente entregues a Ti, para que o Teu Espírito Santo, Deus, Ele venha trabalhar no nosso coração, trabalhar segundo a Tua palavra, aleluia, trabalhar transformando, porque a Tua palavra, ela tem esse poder, aleluia. Que a nossa vinda aqui nessa noite, Deus, aleluia, que a nossa vinda aqui essa noite não seja avanço. Que aquele que chegou aqui nessa noite, vindo atrás de um milagre, talvez possa conhecer um Jesus diferente, um Jesus especial, aleluia, e de quebra, possa levar o seu milagre para casa, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa igreja, por essa porta aberta, pelos anjos que Tu colocaste neste lugar. Nos abençoa, fala conosco, Deus, glorifica o Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa oração e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, tomar assento, dando glória, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, queridos, esse texto aqui é um texto assim muito rico. E assim a gente fica até um pouco emocionado, porque a gente, quando olha para esse texto de uma forma muito natural, a gente fica muito inclinado a olhar para o vulto que o milagre para o vulto do milagre que Jesus realizou. E tem algumas coisas aqui nesse texto que faz com que ele se torne ainda mais brilhante. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Essa história aqui, a história dessa viúva, que no capítulo 7, a partir do verso 11, a viúva de Naim, essa história é contada somente neste trecho da Bíblia. Somente no capítulo 7 do livro de Lucas. E para ser até mais preciso, queridos, a cidade de Naim, ela é mencionada somente aqui. Em nenhuma outra parte da Bíblia se fala dessa cidade. E é interessante, queridos, que o livro de Lucas, ele tem uma conotação que até aponta o porquê ele conta esse episódio. Não por força somente do milagre que aconteceu, afinal, o menino foi ressuscitado. Mas tem algo aqui mais profundo, queridos. Algo que o livro de Lucas, ele abarca. O livro de Lucas, que foi um livro endereçado aos gentios, na tentativa de mostrar a eles, de enfatizar para eles a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, principalmente aqueles mais pobres, aqueles humildes, mais humildes de coração. Então o livro de Lucas, ele tinha assim um viés especial, um viés diferente. E nesse episódio da viúva, nós de uma forma até mais profunda vemos Lucas mostrando Jesus como Filho de Deus, focando principalmente, querido, na humanidade de Jesus, na compaixão que Jesus tinha para com os mais fracos, para os aflitos, para os marginalizados. O livro de Lucas, ele tinha esse viés. E esse texto aqui, preste atenção, queridos, que isso é forte. O livro de Lucas, ele tinha esse viés. E se você olhar, eu peço que você me acompanhe aí, nesse trecho que nós lemos, são 5 versículos apenas. Você vai ver que Jesus, o texto ele começa contando aquela viúva saindo da cidade num cortejo fúnebre. Ela levava o seu filho, pastor, seu único filho. Ela levava o seu único filho. E ela ia levando o seu filho, e quando chega à porta da cidade, ela ia naquele cortejo junto com a grande multidão, e o texto diz assim, e ali ela bate de frente com quem? Com Jesus, vindo de Cafarnaum, também com uma grande multidão. E ali, naquele momento, Jesus quebra aquele cortejo, para, o texto diz que ele toca no esquife, para o cortejo, e manda, e ordena, porque ele é o dono da vida, ele tem a vida na palma das suas mãos, e ele dá ordem, aleluia, para que a vida volte àquele menino e ele pudesse ali se levantar. E aí está a grandeza do milagre. O menino se assenta e ele entrega o menino à sua mãe. Então pode parecer assim, mais uma história de milagre, mais uma das muitas histórias de milagre de Jesus, mas não é, queridos. A situação daquela mulher era uma situação diferente. A situação, preste atenção, a situação daquela mulher parecia ser uma situação irreparável. Sem jeito, pastor. Não tinha jeito.
viúva, enterrando seu filho no meio daquela cultura. Aquela mulher estava fadada ao fracasso, porque ali ia no caixão a única chance que aquela mulher tinha de sobreviver, porque ela era viúva. Ela não tinha outra pessoa que pudesse sustentá-la, porque quem podia estava indo ali no esquife. Então aquela mulher, ela não tinha mais jeito para a vida dela, até aquele momento não tinha mais jeito. A cultura daquela época dizia que quando a mulher ficava viúva, quem tinha que sustentá-la eram os seus filhos, e ela só tinha um, e ele tinha acabado de morrer. O que seria daquela mulher? Não tinha jeito. E para complicar, ainda existia no meio do povo a ideia de que quando isso acontecia, a viúva perdesse o seu único filho, ela era uma amaldiçoada, que era castigo de Deus para a sociedade. Então aquela mulher, ela estava sem amparo financeiro, sem sustento, através da pressão da sociedade, estava provavelmente com o seu emocional abalado, pensando o que seria dela, pensando o que aconteceria com ela. Naim era uma cidade pequena em que as pessoas se conheciam, e é por isso que uma grande multidão acompanhando ela. Ela era uma pessoa conhecida porque as pessoas se conheciam. E talvez as pessoas olhando para ela, alguns talvez apontando o dedo para ela e dizendo: lá vai a amaldiçoada, porque a única coisa que ela tinha se perdeu, foi castigo de Deus. A emoção as emoções, talvez aquela mulher fosse ali amparada por alguns por pena. Talvez alguns fossem ali com aquela mulher dizendo assim: ó, Deus castigou, ela deve ter cometido algum pecado, porque era comum naquela época as pessoas acharem que o que de ruim acontecia era castigo de Deus. E aí quando ela chega na porta da cidade, preste atenção, queridos, antes que ela tenha aquele encontro com a caravana de Jesus, eu acredito que ali foi o ápice do seu sofrimento. Porque naquela época, os portões externos das cidades eram um local em que o comércio era intenso. O comércio era realizado às portas da cidade, vinham pessoas de outras cidades, o pessoal da cidade saía e do lado de fora comerciava, se faziam muitas coisas na porta da cidade. Então era um lugar movimentado. E isso agrava ainda mais a situação dessa mulher, pastor, porque quando ela chega naquele local de movimento, de grande movimento, a vergonha dela aumenta, porque a cidade era pequena, então mais pessoas ainda iam ver a situação dela. Então nós vemos aqui o quadro de uma mulher chegando lá fora, um quadro de total tristeza, um quadro de tamanha dor, quadro de tamanho sofrimento. E eu digo tudo isso para você poder mensurar o que aconteceu com aquela mulher. Mas do outro lado, aleluia, vinha uma caravana. E o que me chama a atenção é que quando nós lemos o início do capítulo 7, o texto diz que Jesus ele saiu de Cafarnaum. O texto relata que Jesus veio de Cafarnaum e partiu para Naim. O texto aqui no início, no versículo 11, preste atenção, diz que no dia seguinte ele foi para a cidade de Naim, ou seja, ele estava em Cafarnaum e no dia seguinte ele foi à cidade de Naim. E isso daí não é uma viagem muito fácil de ser feita. E aí é que está um dos mistérios desse texto. Porque Jesus, quando estava em Cafarnaum, ele tinha acabado de curar o servo do centurião. E quando ele resolve partir para Naim, e Cafarnaum fica mais ou menos ali na região norte do Mar da Galileia,
Naim fica mais ou menos a sudoeste do mesmo mar, a sudoeste de Cafarnaum. Só que tem uma curiosidade: Cafarnaum fica a mais ou menos 180 metros abaixo do nível do mar. Naim fica a 200 metros acima, distando cerca de 50 quilômetros. E aí, quando Jesus ele parte de Cafarnaum para Naim, Jesus está num trecho de subida, 50 quilômetros subindo, pastor. 50, preste atenção, queridos, para você ver como é que Jesus ele se importa com você. 50 quilômetros, Jesus foi em direção a Naim, uma cidade pequena. De uma hora para outra, Jesus ele resolve ir até aquela cidade. O texto não revela, mas eu imagino que foi o Espírito Santo que estava sobre ele, que o guiou, que o dirigiu até lá, para que ele pudesse tratar da causa daquela mulher. Não tem dificuldade para Jesus quando ele quer tratar dos problemas da tua vida. E ele sai de Cafarnaum, preste atenção, queridos, se dirige para sudoeste em direção a Naim, 50 quilômetros, e vai embora. Recentemente eu fiz uma pesquisa, queridos, procurei fazer uma pesquisa. Essa viagem, em condições normais naquela época, duraria 1 ou 2 dias, pastor. Naquela época, recentemente um grupo de estudantes lá em Jerusalém, no centro de Jerusalém, de uma universidade, eles eles fizeram essa viagem de Cafarnaum para Naim a pé, e hoje é pavimentado. Levaram 10 horas. 10 horas a pé, pastor. E naquela época, sem qualquer tipo de infraestrutura, Jesus ele parte de Cafarnaum e chega em Naim no outro dia. O que eu estou querendo falar para você, queridos? Eu acredito que Jesus aqui, ou ele saiu bem cedo, Jesus gostava de acordar cedo, ou ele viajou durante a noite só para tratar da causa daquela mulher. Coisa linda, queridos. O mesmo Jesus que tem esse nível de cuidado, aleluia, eu fico até comovido, queridos. O mesmo Jesus que tem essa grandeza de detalhes em fazer por nós, em fazer por essa mulher, ele pode fazer por você. Você talvez tenha chegado aqui essa noite, viu? Com tantos problemas, aleluia, como essa mulher, sem esperança, com extrema necessidade, sendo humilhada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está observando você. Lá de Cafarnaum, eu acredito que Jesus já estava vendo e já estava sentindo a dor daquela mulher. Eu acredito que o Espírito que repousava ali sobre ele estava fazendo ele sentir a dor daquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus parte de imediato, pastor. Ele parte de imediato e vai. Ele vai em direção a Naim. E aí quando ele chega lá, apesar de toda a dificuldade, não era um trecho curto, era um trecho longo, impelido pelo Espírito de Deus, da mesma forma que ele foi impelido a ir para o deserto e ali ser tentado. Eu acredito que em muitas outras ocasiões ele foi impelido também para fazer várias coisas, e eu creio, eu conjecturo aqui, que ele foi até lá só para tratar da causa daquela mulher. E isso nos inspira, queridos, a ver que por mais dificuldades que eu e você tenhamos, nós estamos sendo observados por Ele e podemos receber o mesmo tratamento, o mesmo olhar de compaixão, o mesmo olhar de misericórdia. Você não está abandonado. Não pense que Ele esqueceu de você. Não pense que por causa da demora
de algo que você esteja precisando, que Ele abandonou você. Não, Ele está nos vendo, e Ele tem tamanho anseio em intervir nas nossas causas, como foi na causa daquela mulher, que Ele vem correndo, Ele vem rápido, Ele não mede esforços para cuidar de mim e de você. E eu acho interessante, queridos, que a grandeza desse texto não está no milagre que Ele fez, mas no cuidado que Ele tem por nós. O milagre é o detalhe, mas a necessidade que aquela mulher tinha naquele momento foi atendida de imediato por Jesus, porque o texto diz que Ele teve íntima compaixão por ela. Se você prestar atenção nesse texto, você não ouve, ou você não vê, o texto não mostra aquela mulher se falando, pedindo alguma coisa para Jesus. Sabe por quê? Talvez até ela já tivesse derramado todas as suas lágrimas, já tivesse talvez se conformado como não tendo mais jeito para ela. Não sei, o texto não diz, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus estava vendo aquela mulher e Ele veio ao socorro dela. E do jeito que Ele veio ao socorro dela, nessa noite Ele pode vir ao teu socorro também. Ele vem, queridos. Não desista, não desanime. Aquela cidade, queridos, e eu acho também isso interessante, Naim quer dizer tranquilidade, aconchego, calma. E lendo esse texto eu fiquei imaginando como que aquela mulher, saindo daquela cidade, naquele estado de desequilíbrio talvez social, psicológico, emocional, eu vi assim aquela mulher saindo do seu quadro de tranquilidade, saindo de Naim para poder enterrar seu filho. Mas graças a Deus que aquela mulher, aquele cortejo bateu de frente com Jesus à porta da cidade. Sabe para quê? Para que Jesus pudesse mandar aquela mulher de volta para a cidade, agora com seu filho e com a tranquilidade que ela precisava, glorificando todo mundo o nome do Senhor. Você veio até aqui essa noite, queridos, e eu creio que você veio até aqui essa noite com a expectativa de que Deus Ele pode fazer alguma coisa por você. Talvez essa mulher nem expectativa mais tivesse, mas o texto mostra que mesmo que ela não tivesse expectativa, ainda assim Jesus fez. Sabe por quê? Porque Ele se preocupa conosco e Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer em ajudar você, querido. Não pense que é porque está demorando. Não pense que está demorando. Poxa, eu já tenho pedido tanto e nada acontece, queridos. Não. Pense que Jesus está vindo. Ele está vindo na tua direção para poder fazer com que haja uma transformação na tua vida. Ele está no meio do caminho, Ele ainda não chegou, Ele pode não ter chegado ainda, mas Ele está vindo, aleluia. A tua dor, a tua dificuldade talvez seja maior, ou talvez seja menor do que a dessa mulher. O quadro dela é complicado, para muitos irreversível, mas aquele que é especialista em reverter qualquer quadro já estava indo na direção dela. Talvez tenham falado para você que não tem jeito, talvez tenham falado para você que é irreversível. Sabe aquele diagnóstico do médico? Ele pode ter falado que não tem jeito, mas Jesus, Ele é poderoso para reverter qualquer coisa. Sabe aquilo que falaram para você? Sabe aquilo que foi dito
quando você estava tentando conseguir alguma coisa, eu quero dizer para você que Jesus está vindo na tua direção para trazer a tranquilidade que você precisa. Preste atenção, queridos. Jesus, ele tem poder para devolver a tranquilidade de qualquer um de nós. E o que eu acho lindo aqui é a comoção de Jesus, sem que aquela mulher pudesse sequer se dirigir a ele, sem que aquela mulher, por qualquer momento que seja, dobrasse o seu joelho para pedir qualquer coisa. Isso mostra para mim que o Senhor, ele se comove com a nossa situação. Você não está abandonado, não. Você não está sozinho. O problema que você carrega, Jesus, ele está vendo, porque ele está observando você. Você veio até aqui essa noite, pode não ser hoje, eu não sei, mas sempre acredite, creia sempre, que ele já saiu da posição dele e está vindo na tua direção para trazer o milagre que você precisa. Aleluia. Ele está vindo. Ele está vindo. E aí aquela mulher, depois que, eu imagino que depois que ela tem o seu filho ressuscitado, a esperança volta. Ela volta à condição anterior. Ela volta ao estado inicial, pastor. Porque agora ela tem o seu sustento, agora ela pode viver. E a vergonha que ela passou lá fora, a vergonha que ela passou no cortejo, no trajeto, o texto diz um pouco mais na frente que todos se maravilharam ao ponto de achar que Deus estava levantando um novo profeta no meio deles. Aquela vergonha, por um momento, a partir daquele momento, se transformou em honra, porque ela foi alvo da ação do profeta no meio do povo. Aquilo que falam para você, aquilo que dizem para você, eu tenho certeza, queridos, que após o trabalhar de Deus, vai ser instrumento de honra para a glória do nome dele. Você precisa apenas acreditar, você precisa apenas crer. O versículo 13, dá uma olhadinha aí no versículo 13, tem algo aqui também curioso. Quando Jesus ele vem de Cafarnaum e ele bate de frente, eu acho bem interessante. No domingo a pastora falou uma frase, pregando, né? Ela disse que ninguém passa, eu guardei essa frase, ninguém passa batido diante desta palavra. Na hora que ela estava pregando ali, ninguém passa batido diante dessa palavra. E eu peguei aquilo ali, e na hora que eu estava meditando, eu me lembrei de outra forma. Porque foi o que aconteceu com essa mulher. Porque quando nós estamos com os nossos problemas e com as nossas dificuldades aflorados, muita gente pensa que sim, muita gente pensa que não, mas ninguém passa batido quando está diante de Jesus. Não tem como, querido. Jesus está observando você. Talvez você não tenha ideia ou não faça ideia do trabalho que Jesus está desenvolvendo para que você possa estar na posição que Ele quer. As pessoas elas trazem com muita facilidade palavras de derrota, palavras de desânimo, tentando fazer com que as pessoas venham a desistir dos seus projetos, dos seus planos, das suas ideias. Mas o que eu acho interessante é que quando aquela mulher ela estava levando o seu filho para que ele pudesse ser sepultado, ela estava no meio da multidão, e Jesus, quando chega, Jesus vê aquela mulher no meio da multidão, e o texto diz que ele teve íntima compaixão dela. E o que eu entendo aqui, eu queria que você prestasse atenção. Você pode se achar no meio da multidão, queridos. Você pode estar vendo alguém do lado direito sendo alvo de um milagre, alguém do lado esquerdo sendo alvo do milagre,
E você pode até estar se sentindo no meio da multidão, todo mundo sendo alcançado, mas não chega a sua vez, não chega a sua hora. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele encontrou aquela mulher no meio da multidão. E ele pode fazer isso com você também. Pode ter milhares, dezenas de milhares de pessoas à sua volta. Quando ele mirar em você, é para descer o teu milagre. Aleluia. É para descer aquilo que você precisa. E aí você vai falar assim: poxa, mas eu já tenho pedido tanto. Essa mulher nem pediu. O texto não fala, ela pode, a gente conjectura que ela tenha pedido, chorado, até talvez perguntado o porquê de tudo aquilo. O texto não é claro. Mas em tese, Jesus, ele encontrou aquela mulher como alguém que precisava ser alvo de um milagre. Isso pode acontecer com você. Por quê? Porque quem está buscando milagre aqui? Você pode ser alvo desse milagre. A multidão, ela jamais vai ser impedimento para que Jesus possa enxergar você. Lembre-se dessa mulher. Ela foi vista no meio da multidão. E eu vou repito, ninguém passa batido diante de Jesus. Ninguém. Você não passa batido diante de Jesus. E você veio até aqui nessa noite, talvez até buscando algo difícil, irmãos. Eu digo isso porque eu sinto isso, porque tem alguns problemas. Eu tenho a minha mãe, alguns problemas. Eu creio que Deus pode fazer. E você também. Creia que Ele pode fazer. Não desista. Eu venho aqui hoje mostrar para você essa mulher, para que, se você está desistindo, você olhe para ela e veja que você não precisa desistir, porque Jesus, Ele já está a caminho. Ele já está a caminho. Não desista no meio da batalha. Prossiga. Foi no silêncio daquela mulher que Jesus pôde ouvi-la. Talvez no choro daquela mulher, Jesus a ouviu. Talvez no derramar das suas lágrimas, mesmo Jesus estando em outra cidade, Jesus pôde ouvi-la. E aí ele parte para lá, para poder atender a necessidade dela naquele momento. Esse é o cuidado que Jesus tem por mim, é o cuidado que Jesus tem por você. Ele não está a nosso serviço, queridos, como um mordomo que vai nos atender na hora em que nós estalarmos os nossos dedos. Não. Com Jesus a coisa não funciona assim. Mas eu quero dizer para você que quando você acredita, quando você crê, a tua lágrima é capaz de mover o coração de Deus. O teu choro é capaz de mover a mão de Deus. Por isso eu digo para você: não desista. Continue orando. Continue derramando a sua lágrima. Porque Jesus, Ele está a caminho. Jesus está vindo. Lembre-se do caso dessa mulher. E pense que, da mesma forma que eu acredito que ele pôde ter ouvido o socorro, o pedido de socorro daquela mulher, através das lágrimas dela, ele pode estar ouvindo o grito da sua lágrima. Ele pode estar ouvindo o clamor da tua lágrima, para que quando você menos esperar, quando você achar que você vai descer o seu filho à sepultura, Jesus já vai estar levantando ele, entregando ele para você. E aí você pode voltar para a cidade, não mais debaixo de humilhação, não mais debaixo de vergonha, mas agora como alvo da compaixão,
da misericórdia e acima de tudo, do poder de Deus. Eu creio que muitos aqui nessa noite, que já pensavam em desistir, sempre quando pensarem novamente em desistir, vão se lembrar do caso dessa mulher. Porque essa mulher, ela é um retrato vivo do amor e da misericórdia de Deus. Nós somos também um retrato vivo do amor e da misericórdia de Deus. Preste atenção para eu encerrar. O lugar do teu sofrimento hoje, queridos, é o mesmo local do teu encontro com Jesus. Foi assim com aquela mulher. O ápice do seu sofrimento dela se deu à porta da cidade. Mas quando pensou-se que poderia piorar mais, foi quando Jesus chegou para mudar o quadro da história dela. Talvez você esteja falando assim: eu estou no fundo do poço, não tem mais como piorar, não tem mais como doer mais, não tem como ficar mais difícil. Se você estiver pensando assim, eu vou falar para você: continue, porque Jesus está pertinho de chegar. Quando você chega naquela hora que parece que você não consegue mais, é porque Jesus já está chegando, está bem perto, está bem próximo. Então não desista, vá em frente. Aquela mulher, ela não precisou falar nada. E isso é lindo, irmãos, porque quando nós vemos aquela mulher ser alvo de um milagre daquele, sem que ela pudesse pronunciar uma palavra sequer, nós temos ainda mais certeza de que Jesus, ele está nos observando. Nós não estamos sozinhos. Sabe aquele seu problema? Ele está vendo. Sabe aquela sua dificuldade? Ele está vendo. Sabe aquele seu problema no trabalho? Ele está vendo. Sabe aquela calúnia, aquela afronta? Ele está vendo. E ele já está a caminho. Ele já está a caminho para produzir aquilo que você precisa. Apenas creia. Aquela lágrima que você derramou, as suas lágrimas, estão clamando por ele, e é por isso que ele está vindo. Ele está a caminho. As tuas lágrimas, elas também estão clamando por ele. Então continua, não desista. Ele veio aqui hoje para tratar, para poder trabalhar a tua causa. Talvez seja uma causa de desequilíbrio financeiro, como era daquela mulher que não tinha mais o filho para sustentá-la. Talvez a causa do desequilíbrio emocional, a humilhação, a vergonha, porque agora é tida como amaldiçoada. Todo mundo olha para ela e acha que ela foi castigada. Não pense assim. O desajuste social, porque ela era viúva, não tinha ninguém que a abraçasse. Mas o mais importante de tudo é que Jesus chegou. E quando Jesus chega, toda a história é transformada. Todo problema é lançado por terra, toda a causa, tudo aquilo que traz dor é lançado fora, porque Jesus, ele tem íntima compaixão para comigo, para contigo, teve para com essa mulher. Ele sente a tua dor em meio a essa dificuldade, em meio a esse teu problema, que você às vezes acha que esse teu problema aí é o maior dos problemas. Sim, tudo bem, é o maior para você, mas Jesus é a maior solução que nós podemos obter. Ele é a solução para todo e qualquer problema. E aí, no meio da multidão, conforme foi para aquela mulher, Ele está vendo você. Você não está esquecido no meio da multidão. Ele está vendo você aí mesmo onde você está. Você que nos assiste pela live, é aí onde você está. Ele está vendo você. Ele já mirou na tua causa. Ele já mirou no teu problema, na tua vergonha, talvez, humilhação, dor, sofrimento. Mas o mais importante de tudo é que Ele já está a caminho. Deixa Jesus fazer o milagre que você precisa.
Deixa Jesus cumprir o propósito da sua viagem. Deixa Jesus realizar aquilo que ele veio fazer quando veio de Cafarnaum. Ele está vindo na tua direção. Esse milagre pode acontecer hoje. Ele pode acontecer hoje. Ele pode acontecer hoje. Ele pode acontecer hoje. Quantos creem? Ele pode acontecer hoje. Ele pode acontecer hoje. Por isso eu queria que você viesse. Eu queria que você viesse até esse altar, ó, bater de frente com Jesus, como aquela mulher bateu naquele dia. Eu queria que você se colocasse de pé. Não que você viesse aqui pedir alguma coisa, mas que você viesse na direção dele, como aquela mulher veio, e sem esperar, Jesus foi capaz de realizar um milagre. A expectativa daquela mulher era enterrar o seu filho, aleluia. Preste atenção. A expectativa daquela mulher era enterrar, vou repetir, a expectativa daquela mulher era enterrar o seu filho. Qual é a tua expectativa hoje? Sabe por quê? Porque se a expectativa daquela mulher era enterrar o seu filho, a expectativa de Jesus era fazer ela voltar com ele para casa. E que isso hoje possa acontecer na tua vida. Venha com a tua expectativa, mas deixa Jesus fazer a obra dele, porque a obra dele tem situações que é inesperada, são obras inesperadas. E eu tenho certeza que Deus ele pode fazer hoje uma obra tremenda na sua vida. Creia, queridos, creia. Eu não estou trazendo aqui uma palavra triunfalista, eu não estou trazendo aqui uma palavra de motivação apenas, mas eu quero trazer aqui para você algo que aconteceu na palavra de Deus e pode acontecer na tua vida. A especificidade desse texto não pode ser negada. É um episódio que acontece somente, é contado somente aqui, e eu não vejo isso acontecendo à toa. Por isso é especial. Por isso é especial. Por isso venha com toda a tua fé. E eu tenho certeza que Jesus, ele vai surpreender você. Deus abençoe.